É isso aí, pessoal. Agora a gente vai falar de uma nova lei, novo imposto para você. Você viu comigo o ICMS, ICMS, professor, eu estou tudão em cima do ICMS. Mas eu vou lembrar você, coisa que eu já falei atrás, mas é bom você saber, que dentro das provas de concurso da área fiscal, nós temos 3 matérias uma só, né? ICMS é uma matéria, IPVA é outra, ITCD é outra. A gente tem que ver com matérias distintas, apesar de falarem a respeito de impostos, porque cada um deles tem as suas nuances, cada um deles tem as suas implicações. E eu quero dizer uma coisa para você, normalmente tem caído boas questões na prova a respeito de IPVA e ITCD. Então não dá para desprezar. A lei é muito menor, a matéria é muito menor, mas tem caído boas questões, o que faz com que a gente queira também pegar essas questões e levar para a prova. Além de ser uma matéria mais leve, porque quando a gente fala dos aspectos do fato gerador do IPVA, coisinha rápida, né? Não tem um monte de informações quando nós temos no ICMS. O ICMS é uma colcha de retalhos, né? É um tributo que a princípio nasceu sem serviço, depois entrou o serviço, nasceu sem tributação sobre combustível, depois entrou os combustíveis, nasceu... Então agora nós vamos falar sobre um imposto, o único imposto dos estados sobre a propriedade de veículos automotores, veículos com motor. Professor, a primeira pergunta, se eu subir na enceradeira e começar a passear, incide IPVA? Se eu a princípio pegar o carrinho de cortar grama, incide IPVA? Então, aonde que nós temos a incidência sobre esse veículo com motor? Aqui no estado do Espírito Santo. Vai na telinha para a gente ver. Então, a lei que vai cair na tua prova, meu querido, é a Lei 6.999, de 27 de dezembro de 2001. E ela fala sobre a incidência do nosso IPVA. Esta lei dispõe sobre impostos sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, nos termos do artigo 155, inciso número 3 da nossa Constituição Federal. Artigo 155, inciso número 3 da nossa Constituição Federal. Então ele fala o seguinte, ó, da incidência. Artigo 2º, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, tem como fato gerador, já vamos direto então falar sobre a hipótese de incidência, o fato gerador. Qual que é o fato gerador do nosso IPVA? O fato gerador é a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. Propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. Olha aqui para mim. Professor Tudão, eu sei que a propriedade é um direito que só tem aquele que detém o domínio, mas ele detém o direito de gozar, usar e dispor do bem. Então é o proprietário. Mas eu queria saber o seguinte, que tipo de veículo com motor é tributado no estado do Espírito Santo? E aí nós temos um problema. Porque o Supremo Tribunal Federal declarou que o IPVA é uma consequência da antiga taxa rodoviária única. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, só deve incidir IPVA sobre veículos terrestres. Taxa rodoviária. Então, o Supremo não, a princípio, aceita a tributação do IPVA sobre veículos aéreos, nem sobre aquáticos, nem sobre anfíbios. Anfíbio? Pois é, aquele veículo que sai da terra e vai para o mar, sai do mar, vai para a terra, sai da terra e vai para a água, sai da água e vai para a terra. Então, até esses veículos poderiam estar sobre essa tributação. Mas isso é o Supremo. Como é que funciona na lei do Espírito Santo? Vai na telinha. Então, quer dizer, os estados vão se... né? Pode ir para a telinha lá para você ver como é que funciona essa situação. Então, ele fala o seguinte, ó, o IPVA, segundo o Supremo Tribunal Federal, vamos colocar aqui, o STF diz que o IPVA é consequência da taxa rodoviária única. E se ele é consequência da não deve incidir sobre ele o que nós chamamos aí, não incide o IPVA sobre veículos aéreos ou marítimos. Tá certo? Então ele fala isso, né?
Então, sobre isso. Mas vamos ver como é que funciona aqui no nosso Espírito Santo. Então, ele fala assim, ó, o imposto é devido anualmente, né? O imposto é devido anualmente, incidindo sobre a propriedade de veículos automotores, sujeitos ou não a registro, matrícula, inscrição ou licenciamento neste Estado, sujeitos ou não a matrículas, inscrição ou licenciamento nesse Estado, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior. Então, primeiro, o nosso imposto de IPVA, você deve ele anualmente, pela propriedade de veículo automotor durante o ano. Ele incide sobre a propriedade de veículos automotores, sujeitos ou não a registro, matrícula, inscrição, licenciamento no Estado, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior. Quer dizer, basta que o veículo esteja andando por aqui, que nós podemos pensar nessa incidência do tributo aqui no nosso Estado, tá certo? Bom, para efeitos desta lei, veículo automotor é qualquer veículo. Agora você vai ver que o Supremo Tribunal Federal não tem vez aqui na nossa legislação do nosso IPVA. Aéreo, terrestre, aquático, olha o anfíbio, sim, dotado de força motriz própria, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. O que quer dizer isso, professor? Olha aqui para mim. Caiu na prova da Fundação Getúlio Vargas a seguinte pergunta: o nosso IPVA incide sobre o barco à vela com motor auxiliar? Barco à vela. Tem vento, mas tem um motor auxiliar para quando falta o vento. Incide IPVA? Então, cai na prova. Veja que ele fala lá, vai na telinha de novo, ó. Dotado de força motriz própria, ou seja, ele já tem força motriz, mas ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. Então, ele já colocar o barco à vela. A fonte de energia do barco à vela é o próprio vento, é natural, mas ele tem a força motriz própria dada pelo que nós chamamos um motor auxiliar, nos casos em que faltar vento, nos casos em que ele, em princípio, precisa de uma outra circunstância, entendeu? Então, essa é a situação relacionada aí a respeito do nosso tributo, tá certo? Então, leva para a nossa prova. O que mais que ele fala aqui para nós, né, a respeito desta situação? Primeiro ele fala, o veículo aqui então, negando inclusive que está previsto a respeito desta situação, né? Negando essa situação aqui relacionada ao tributo, ele fala o seguinte, ó, negando essa situação relacionada ao tributo, veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio, né? Então, quer dizer, veja que o STF fala de veículos somente terrestres, né? E na verdade aqui nós falamos de aéreo, terrestre, aquático e anfíbio. Então, quer dizer, entrou todo mundo aqui, né? No nosso estado do Espírito Santo entra todo mundo. Bom, agora vem o primeiro, eu creio que a primeira questão séria aqui da prova de vocês. Olha aqui para mim. Sempre cai questãozinha do IPVA sobre o aspecto temporal do fato gerador do imposto. Talvez porque tem algum detalhe a mais que a gente possa entender, principalmente na situação de importação de veículos automotores. Quando acontece o fato gerador na importação? Vamos ver? Vai na telinha. Então, agora você vai ver no artigo 3º da Lei 699 a situação específica relacionada ao nosso tributo. Então, o artigo 699 fala assim, ó, ocorre o fato gerador do imposto, estamos falando aqui do aspecto temporal do nosso fato gerador. E aí ele fala, na data da primeira aquisição do veículo pelo consumidor final. Então, se for um veículo que a princípio vai ser adquirido, né, novo, então um veículo novo, na sua primeira aquisição
pelo consumidor final, nós temos a incidência do imposto. A pergunta que eu quero te falar é o seguinte, olha aqui para mim. Professor Tudão, e se a fabricante faz o veículo, deixa lá no pátio da fábrica e a princípio ele não consegue vender? Tem incidência do IPVA? Veja, a incidência do IPVA para o veículo novo só se dá quando é adquirido pelo consumidor final. Então, se a fábrica tem um monte de veículos no pátio, não paga IPVA enquanto tem todos aqueles veículos no pátio. Só quando se dá a primeira aquisição pelo consumidor final, incidência do IPVA. Fechou? Volta na telinha. Então, veículo novo, primeira aquisição dada pelo consumidor final. 2. Na data do desembaraço aduaneiro. Na data do desembaraço aduaneiro. Quando em relação a veículo importado diretamente do exterior pelo consumidor final, né? Essa data do desembaraço aduaneiro acaba se tornando bastante relevante aí para efeitos de prova, né? Então, levamos essa situação agora para a prova. Então, ele fala assim, ó, data do desembaraço aduaneiro em relação a veículo importado diretamente do exterior pelo consumidor final. Então, essa é a importação. Esse é o aspecto temporal. Seu João importou um veículo, consumidor final, seu João importou um veículo, data do desembaraço aduaneiro. Professor, mas na importação, a data do desembaraço aduaneiro já é uma situação onde você tem a incidência de um outro imposto. Olha aqui para mim. Existe então um bis in idem, ou seja, duas vezes cobrando sobre a mesma coisa quando o IPVA e o ICMS incidem na importação do desembaraço aduaneiro? Não existe isso. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, porque não repetem fato tirador, base de cálculo. Qual que é o fato tirador do ICMS? Saída do desembaraço aduaneiro naquela determinada situação relacionada ao imposto. E qual que é a base de cálculo? A base de cálculo ali é justamente a situação daquele monte de itenzinhos que entram na base de cálculo. Qual que é o fato tirador, né, do IPVA na importação? O desembaraço aduaneiro. E qual que é a base de cálculo? A base de cálculo do IPVA. O IPVA entra na base de cálculo do ICMS na importação? Ou o ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação? A regra é que o IPVA, a princípio, tem o ICMS na sua base de cálculo, ou seja, o ICMS entra na base de cálculo do IPVA na importação. Então, no desembaraço aduaneiro, o ICMS entra na base de cálculo do IPVA. Tudo bem? Na importação de veículo automotor. Volta na telinha. Então, tá bom. Então, o veículo automotor vai ser tributado pelo IPVA quando no desembaraço aduaneiro. Mas e se a empresa que vai comprar aquele determinado veículo, ao invés dela comprar para revender ao consumidor final, ela for e compra e resolveu colocar no seu ativo? Então veja, na data da incorporação do veículo ao ativo permanente da empresa fabricante ou revendedora de veículo ou importador. Então, se eu fabricar algo e a princípio ativar o bem, ou seja, a fábrica que de alguma forma quer dar um veículo para o seu diretor, então ela ativa o bem, aí a gente diz que nessa situação dessa ativação nós temos a incidência do nosso IPVA. Então é uma situação, né? Se ela a princípio compra um veículo para revender e ao invés de revender, ela a princípio ativa o bem, ou seja, deixa aquele bem entrar no seu ativo. Então, naquela incorporação ao ativo incide IPVA, né? O momento da ocorrência de fato tirador. Agora, se ela importar um bem e ao invés dela vender ao consumidor final, ela incorporar aquele ativo, também nós temos a incidência na incorporação ao ativo permanente. Dá um exemplo disso, por favor, professor. Olha aí para mim. Como eu falei para você, essa situação da importação é o ponto máximo aí de questões de prova de concurso. Então, quando a importação é feita por uma empresa importadora de veículos, não tem fato tirador no desembaraço. O desembaraço é quando é o consumidor final. Ela está comprando para revender. Mas se ela resolveu, ao invés de revender para o consumidor final, ela ativar o bem, aí temos um outro problema. Porque ao ativar o bem, ela está colocando no seu próprio patrimônio.
E aí essa ativação, ou seja, colocação contábil dentro da sua... assumir que ela vai ser a dona proprietária e não vai entregar para ninguém, ela vai ser a consumidora final, faz com que haja um novo fato gerador. Fato gerador na incorporação do veículo ao seu ativo permanente. Fato gerador da incorporação ao veículo ao seu ativo permanente. Tudo bem? Volta na telinha. Então, item 4. Na data em que ocorrer a perda da imunidade ou da não incidência. Então, vamos imaginar a seguinte situação fática, né? Eu tenho ali uma determinada situação onde o veículo é da União. Então, um veículo da União. Pessoa, você comprar um carro do presidente da República, então é um veículo da União. E foi vendido para o João. Então, o que acontece? O veículo, quando é da União, ele faz parte do patrimônio da União. E de acordo com a imunidade recíproca, artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, ele, a princípio, está imune ao IPVA. Então, não cabe o Estado do Espírito Santo cobrar IPVA do veículo da União. Mas quando ele foi vendido para o João, ele perdeu a imunidade. Então, deixou de ser imune. E aí, na data em que ocorrer essa perda da imunidade, incide o IPVA. Então, como eu falei para vocês, várias possíveis questões da prova vêm do aspecto temporal do fato gerador do nosso imposto. Então, várias possíveis questões de prova vêm desse aspecto temporal do fato gerador do nosso imposto. Tá certo, pessoal? Guarda para a gente poder levar para a prova. O que mais que ele cita aqui? Né? Ocorre também o fato gerador do nosso IPVA no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação ao veículo objeto de primeira aquisição em exercício anterior. Então, agora nós estamos falando do fato gerador, momento do fato gerador para veículo usado. Se o veículo usado, ele já tinha incidência em exercício anterior. Por isso, 1º de janeiro de cada ano vai haver nova incidência. Então, a gente fala que quando vira o ano, nós temos fato gerador de imposto sobre a propriedade, né? Virada do ano, fato gerador, imposto sobre a propriedade, tá certo? Então, inciso número 6. Relativamente a veículo de propriedade de empresas locadoras, veja que esse dispositivo foi incluído pela Lei 11.153, de 6 de agosto de 2020. 11.153, de 6 de agosto de 2020. Então, ele fala assim, ó, relativamente a veículo de propriedade de empresas locadoras. Por que isso, professor? Olha aqui para mim. Nós temos muito problema quanto ao IPVA, quanto às alíquotas mínimas do imposto, porque alguns estados se esmeram em colocar alíquotas muito pequenas, principalmente para que as empresas locadoras de veículos se localizem com suas sedes naqueles estados, para que a grande frota dessas empresas possam pagar bastante IPVA. Então, é o custo-benefício. Eu baixo a alíquota e a frota toda fica cadastrada ali. Para evitar esse tipo de problema, a maioria dos estados baixou as alíquotas do IPVA para as empresas locadoras de veículos automotores. E o Estado do Espírito Santo entrou nessa guerra fiscal também e trouxe informações novas em 2020, agosto de 2020, ou seja, tá bom de cair na prova dos senhores, informações novas a respeito do IPVA para os locadores. Pensa em locadora, guerra fiscal. Guerra fiscal por quê, professor? Porque as locadoras têm muitos veículos automotores. Então, quem atrair a locadora acaba atraindo bastante IPVA. Tá certo? Volta na telinha. Então, por isso que ele fala o seguinte, ó, novidades para nós. Inciso número 6. Relativamente ao veículo de propriedade de empresa locadora. Relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora. Letra A. No dia 1º de janeiro de cada ano, 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado, registrado nesse estado. Então, se o veículo é usado está na empresa de locação,
ele a princípio vai seguir a mesma regra geral para veículo usado, 1º de janeiro de cada ano. No mês seguinte, na data que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território desse Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado. Então, no mês subsequente, da data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado. Veja que o veículo já estava sendo utilizado em outro Estado. E pela regra nova, se ele vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no nosso Estado, no mês seguinte ele já vai ter que pagar IPVA para o meu Estado. Então, não importa de onde ele veio, mas importa que se ele estiver sendo locado ou colocado à disposição para locação aqui, vai pagar tributo para cá. E isso faz parte da nossa guerra fiscal que eu citei para você. Então, você não vai falar para mim que ninguém te falou dessa guerra fiscal que o Tudão falou para você sim, tá certo? Bom, na data de sua aquisição, para integrar a frota destinada à locação nesse Estado, em se tratando de veículo novo. Então, ele fala, né? Se fosse tratar de veículo novo, na data da sua aquisição. Então, é a aquisição do veículo novo para entregar a frota de veículos que serão objeto de locação. Tudo novo, de acordo com a 11.153. Bom, parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, novo é o veículo que ainda não tenha sido objeto de operação destinada a consumidor final, nem incorporado ao ativo permanente de um fabricante, um revendedor ou um importador. Então, o que é o veículo novo? Nem está na mão do consumidor final e nem foi ativado pelo fabricante, pelo revendedor ou pelo importador. Então, para nós, veículo novo é justamente aquele veículo que não chegou ao usuário final. Parágrafo 2º. O disposto no inciso número 6 desse artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos, qualquer que seja o seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos 1 a 5 no que couber. Ou seja, o disposto no inciso 6 desse artigo, quer dizer, o veículo de locadoras deve pagar imposto para o Estado do Espírito Santo, aplica-se às empresas locadoras de veículos de qualquer que seja o domicílio delas. Olha aqui para mim. O problema é justamente porque existe a possibilidade da pluralidade domiciliar, conforme o Código Civil Brasileiro. Ou seja, as pessoas podem hoje ter mais de um domicílio fiscal. E nesse domicílio propriamente dito, elas podem registrar os seus veículos automotores. Então a pessoa de repente pode escolher se ela tem, por exemplo, uma casa em São Paulo, uma casa no Espírito Santo, uma outra casa no Amazonas, ela pode escolher o domicílio dela. E pode registrar o seu veículo com a placa para aquele município ou para aquele estado, perdão, para que possa se aproveitar de algum tipo de alíquota menor de tributo. É claro que isso está cada vez mudando mais, porque os estados estão fechando o cerco contra essa escolha. E é uma coisa que tem gerado bastante ações judiciais, tá certo? Porque, apesar de haver a pluralidade domiciliar, tem gente fazendo muita falcatrua. Recentemente, já tem alguns anos, nós tivemos uma ação fiscal, né, dentro de determinado estado, onde 60 mil pessoas tinham o mesmo endereço. Ou seja, 60 mil pessoas moravam no mesmo lugar. Ou era um estádio de futebol, ou a princípio era uma baita falcatrua. E o que aconteceu? Era uma treta, né? Quer dizer, o pessoal tinha feito tudo errado, de forma proposital para pagar menos tributo. Volta na telinha. Parágrafo 2º, então, disposto nesse inciso 6, vai se aplicar às empresas locadoras de veículo, né, qualquer que seja a situação do seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos 1 a 5 no que couber. Parágrafo 3º. Na hipótese de chassi ainda não encarroçado. O que é isso, professor? O chassi normalmente é aquele que a princípio já tem lá, né, o motorzão
E o encarroçado seria a carroceria, né? Quer dizer, o que vem depois ali do chassi. Então tá lá. Na hipótese, então tá aqui o chassi e tá aqui a carroceria, o encarroçado. Então ele fala assim, ó, na hipótese de chassi, é que o chassi tem embaixo também, né? Tem as rodas, tem tudo ali, né? A gente vê só a cabine, mas na verdade ele está ali com tudo, e o encarroçamento é somente a tampa que você bota na carroceria atrás, né? Então, na hipótese de chassi ainda não encarroçado, considera-se ocorrido fato gerador no momento da saída do estabelecimento do industrializador, do conjunto formado pela carroceria acoplada do respectivo chassi. Ou seja, quando você, a princípio, coloca as duas coisas juntas, carroceria mais chassi, você tem lá o caminhão completo. E aí, quando isso sai do industrializador, nós teríamos aí a ocorrência do fato gerador, no momento da saída do estabelecimento industrializador deste conjunto, carroceria acoplada ao chassi. Interessante, que é um outro momento de ocorrência do nosso fato gerador. Artigo 3º-A. Observado o disposto no regulamento, considera-se lançado o imposto e intimado o sujeito passivo para cumprimento da respectiva obrigação. Então, considera-se lançado o imposto e intimado o sujeito passivo para cumprir sua obrigação. 1. Em relação aos veículos novos e aos importados diretamente pelo consumidor final, no dia em que for efetivado o registro no órgão público competente. Então, quando a princípio a pessoa fizer o registro no DETRAN, aqui do Estado do Espírito Santo, está havendo ali o lançamento, né, justamente para que se faça o pagamento daquele determinado tributo. Então, o lançamento para o pagamento daquele tributo. Então, é uma situação interessante para a gente poder levar para a prova. Então, é uma situação, inclusive, relacionada justamente a uma obrigação acessória de você fazer o registro no órgão público competente. Então, quem compra um veículo novo, quem compra um veículo importado, ainda tem a situação a respeito do registro no DETRAN. Em relação aos veículos usados, que já eram registrados, licenciados nesse estado, cuja primeira aquisição tenha ocorrido em algum exercício anterior, então já tinha havido a primeira aquisição, no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Aqui é interessante, do ano subsequente. Olha aqui para mim. Interessante a gente poder lembrar que quando você tem lá a virada do ano, acontecem vários fatos geradores sobre impostos sobre propriedade no Brasil. Então, o camarada está lá comemorando a passagem de ano, e aí o que ele tem? Tem que lembrar, né? Opa, daqui a pouco está chegando o carnê do IPVA, aliás, a cobrança do IPVA, o carnê do IPTU e também a cobrança do ITR. Impostos sobre a propriedade de veículo automotor, de propriedade predial e territorial urbana, de propriedade rural. Então, na idade virada de ano, é fato gerador de impostos sobre propriedade. Tá certo? Volta na telinha. E a gente guarda isso, inclusive, nesse inciso número 2 do artigo 3º-A. Em relação ao veículo já usado, já registrado ou licenciado no Estado do Espírito Santo, então já tem registro aqui, né? Não tem como fugir, já está registrado aqui, cuja primeira aquisição tenha ocorrido em exercício anterior, no dia 1º de janeiro do ano subsequente, a gente diz que é lançado o imposto intimado do sujeito passivo para cumprimento da sua respectiva obrigação. Então, a gente tem essa situação relacionada ao tributo, né? Quer dizer, é quando, a partir de quando cada um deles vai estar relacionado ao pagamento propriamente dito, tá certo? Então, quanto ao aspecto temporal, que é o final dessa aula, a gente sabe que as coisas importantes a respeito são: se for o veículo novo, primeira aquisição pelo consumidor final. Se for um importador, consumidor final, desembaraço aduaneiro na importação. Se for um importador não consumidor final, temos que ver se for a empresa importadora, vai ser na incorporação ao seu ativo permanente. Fabricantes ou revendedores que incorporarem também na sua incorporação. Ou se for perder a imunidade na data que perder a imunidade, ou perder a não incidência na data que perder a não incidência. Se for um veículo usado, 1º de janeiro de cada ano. Se for a locadora, nas hipóteses previstas ali, tá certo? Então, tomar todo o cuidado para efeitos de prova. Esse é o resumo principal aí da nossa
aula. Olha aqui para mim. Com isso, queridos, encerramos essa aula a respeito do IPVA, com importantes tópicos sobre o imposto. Tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima aula continuar tratando a respeito do IPVA para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!